Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez com vocês, meu irmão, minha irmã, para mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Nós continuamos seguindo com a nossa lição, que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Hoje nós estaremos aqui meditando na lição de número 11. Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje, será o tema do nosso estudo nessa nossa escola, tá bom? Mas antes de fazer a leitura do texto áureo e a leitura do texto bíblico em si, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração em gratidão pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, agradecer a Deus pelo ministério da igreja, pela sua vida, pela sua família, por todo o ministério aqui desenvolvido pela equipe de mídia da nossa igreja, enfim, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor me concede de estar debruçado sobre a tua palavra e transmiti-la aos meus irmãos e irmãs, servos do Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós e sobre todos nós, para que essa palavra seja para a edificação da nossa vida. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos pastores, abençoa a nossa igreja, o ministério da nossa Igreja Evangélica Canaã, enfim. Nós somos gratos por tudo, para a glória do teu nome mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? O texto áureo da lição de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, verso 4. Atos 2, verso 4, diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A verdade prática é a seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotados pelo crente pentecostal. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, ou seja, todo crente genuinamente pentecostal tem como modelo para a sua vida, para a prática da fé pentecostal, aquilo que a Bíblia fala sobre a atuação do Espírito Santo. O padrão é aquilo que a Bíblia ensina e nos mostra acerca do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Outra coisa que não seja a Bíblia, outra coisa que não seja a palavra de Deus, outra coisa que não seja o padrão bíblico, não é genuinamente pentecostal. Tá? O nome dado pode ser, ou os nomes dados podem ser dos mais variados. Mas vamos continuar aqui. Leitura bíblica em classe. Se você puder, eu recomendo que você tome a sua Bíblia, faça a leitura juntamente comigo e nós estaremos dando sequência à nossa lição. Lucas, capítulo 1, verso 21 e 22 e Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Vamos lá então? Lucas, capítulo 1, verso 21, diz: E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. 22, E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios
do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos lá. Os objetivos da lição são os seguintes: enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus Cristo, segundo o que está registrado no Evangelho de Lucas. Em segundo lugar, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos dos Apóstolos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel, que é citada em Atos 2 por Pedro, o apóstolo, tá? E em terceiro lugar, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Entenda essa última expressão. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação para o serviço cristão. A pergunta que eu faço é: buscar poder de Deus para quê? E por quê? Para a capacitação para o serviço da obra de Deus. Amém? Então vamos à sequência da nossa lição. Louvado seja Deus. Introdução. Lucas e Atos são 2 volumes de autoria de Lucas, o médico amado. Em Colossenses, capítulo 4, verso 14, os irmãos podem ler, conferir na sua Bíblia, que o texto se refere a Lucas como o médico amado. Não é? Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, você vai perceber no verso 1 do capítulo 1 a seguinte expressão: tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os precediam desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Ou seja, Lucas foi pesquisar. Olha que coisa extraordinária. Ele não apenas viu, ouviu, viveu, presenciou, ele foi pesquisar, ele foi saber e entender, buscar mais informações para ser o mais preciso possível. Isso é um conselho a mim e a você, obreiro, ministro, você jovem, que é um candidato ao ministério. Dedique-se ao estudo da palavra, ao aprendizado da palavra. Pastor, eu devo já me matricular num curso teológico? Obviamente que sim, mas pastor, eu não tenho condição para tal. A escola bíblica dominical é o primeiro contato que o crente tem com o ensino da palavra, com a teologia. Mas diferente da teologia, na escola dominical você não tem um diploma, mas o aprendizado da escola dominical vai acompanhá-lo por toda a sua vida e por todo o seu ministério. Eu participo da escola bíblica dominical desde o ano de 1994. Ainda participo, ainda sou aluno da escola bíblica dominical. Esmere-se em conhecer a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar. Atos capítulo 2, verso 36, verso 33, melhor dizendo, mostra que desde o Pentecoste, desde o derramar primeiro do Espírito Santo, o mesmo permanece como modelo para a igreja. A atuação do Espírito Santo, descrito em Atos dos Apóstolos, ele permanece como modelo para a igreja
de Jesus Cristo hoje, mais especificamente a igreja pentecostal. Repito, o modelo para a igreja pentecostal é o modelo descrito na Bíblia a partir da atuação do Espírito Santo na igreja, a partir de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos continuar. Depois, para conferir, você leia Atos, capítulo 2, verso de número 33. O primeiro tópico da lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1, verso de 1 a 3, nós acabamos de ler aqui que ele foi buscar, saber, entender, pesquisar as profecias, estudar acerca das profecias e o cumprimento delas na vida do Senhor Jesus. Amém? O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Jesus, na vida de João Batista. Lucas, capítulo 1, verso 13 e verso 15. O Espírito Santo já se movia em João e preparando o caminho para o Senhor Jesus. Um texto memorável é quando Isabel, mãe de João Batista, tem um encontro com Maria, aquela que gerava o Filho de Deus, e o texto diz que quando elas se aproximaram, João Batista se mexeu, se moveu dentro do ventre da sua mãe, já sentindo a presença do Messias, já desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa linda. Aí nós vamos lembrar da Bíblia, Deus falando a Jeremias, por exemplo, que ele nos conhece e conhecia Jeremias desde o ventre materno. Isso é coisa tremenda, é coisa do Espírito Santo, é coisa de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar aqui. O Espírito Santo é retratado se movendo e preparando tudo isso na concepção virginal de Maria, Lucas 1:35, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes da sua morte. Simeão, que teve o privilégio de ser quem apresentou o menino Jesus no templo. E havia uma promessa de que ele não morreria sem que os seus olhos vissem o Senhor. E então, quando ele, antes da sua morte, tem este encontro, este privilégio, ele entende que isso é uma obra do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo. Lucas capítulo 3, João dizia: eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então, essa coisa do batismo no Espírito Santo é coisa de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus, é propósito de Deus, e começou lá com Jesus e é para os nossos dias. Seguindo, o Espírito Santo no batismo de Cristo. O Espírito Santo se move no Evangelho falando a respeito do nascimento, do nascimento daquele que prepararia o caminho do Messias. O Espírito Santo se move e no batismo de Jesus, o Espírito Santo também está presente. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas afirma que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3:21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz no céu dizia: este é o meu Filho amado. Louvado seja Deus. 3:22 de Lucas. O evento da descida do Espírito Santo
E a voz que o identifica como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Lucas, capítulo 4, verso 1, verso 14 e verso 18. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo ali confirmando, corroborando essas coisas todas. Seguindo, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. O Espírito Santo esteve ali. O texto diz que após o batismo nas águas, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Após o período do seu jejum, ou durante o período do seu jejum, Jesus, então, ele é tentado por Satanás. Lucas, capítulo 4, verso 2, vamos ler aqui, Lucas 4, verso 2, esse texto é extraordinário. 4, verso 2, a parte... E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Todo esse período sendo tentado, e observe, sendo impelido pelo Espírito Santo. Nesse período, ele manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Veja, e isso serve para nós. O texto diz que o Espírito Santo desce sobre ele. O mesmo Espírito o impele a ir para o deserto, ter esse tempo de consagração, esse tempo reservado. E durante esse período ele foi tentado por Satanás, mas cheio do Espírito Santo e de posse da palavra, sendo a palavra, ele vence a tentação. E tem um detalhe muito interessante no texto, é que o texto diz, no verso de número 13 do capítulo 4 de Lucas, o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele não foi embora de uma vez, para nunca mais tentar contra o ministério de Jesus. Vez por outra, ele tentava, e uma prova muito clara disso é no Getsêmani. Ele sempre vai tentar minar a nossa fé. Assim como em todo tempo ele tentou minar o ministério de Jesus. Ele vai tentar minar a sua vida, vai tentar minar o seu ministério. No poder do Espírito Santo nós vencemos hoje. Ele se retira, mas ele não desiste. Ele fica todo o tempo em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas na força do Espírito Santo, o Deus que nos deu uma vitória, nos dará a segunda, a terceira e a quarta, e tantas quantas forem necessárias, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós devemos constantemente buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar aqui. Em quarto lugar, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, vencida esta etapa, este round, vencido, Jesus voltou a Galileia. Tendo vencido, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. Então, o texto diz em Lucas
4,14. Então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus volta para a Galileia e ali a sua fama se espalha por todas as terras, por todos os terrenos, as terras em redor. O Espírito Santo leva Jesus para a Galileia e ali o ministério de Jesus começa. Em Caná da Galileia, João escreve que ali principiou-se o ministério de sinais, de milagres de Jesus nas bodas em Caná da Galileia. Isso tudo porque ele foi impelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuando em toda a circunstância, em toda a situação. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Lucas 4, 15 e 16. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4,18, você vai ler a profecia em Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. Se Jesus, o nosso Salvador, Senhor e Salvador, teve essa capacitação do Espírito Santo para o ministério, a ponto de dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, quanto mais eu e você. Nós precisamos dessa vida de intimidade com o Espírito Santo para desenvolver o ministério a nós confiado. Você, obreiro, você, pai, mãe, esposo, esposa, precisa desse mover, desse enchimento do Espírito Santo na condução da sua família. Você, crente, irmão, irmã, precisa desse poder do Espírito Santo, desse mover do Espírito Santo para conduzir a sua vida. Você, homem de negócios, um cristão, você é um servo de Deus, empreendedor, precisa da sabedoria, da unção do Espírito Santo para melhor conduzir os seus empreendimentos. Enfim, nós precisamos do Senhor Jesus e da atuação do Espírito Santo em todo o tempo da nossa vida, em todas as áreas. Amém? Vamos continuando. Glória a Deus. Ele afirmou naquele dia, na sinagoga, ele confirmou dizendo: hoje se cumpriu esta escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito Santo o qualificou para o ministério, para evangelizar, para curar, para libertar e restaurar os pecadores. Você, eu, nós devemos buscar incessantemente o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, para conduzir a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Amém? Chegamos ao final do primeiro tópico e a síntese do mesmo é: a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e no ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus o Pai o havia enviado. Eu e você fomos enviados também a uma grande obra, com um grande propósito. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado enquanto igreja, e para a execução desse ministério, nós devemos buscar essa capacitação do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, segundo tópico. O Espírito Santo no ministério da igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho escrito por Lucas, ele nota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento do poder do alto. Jesus orienta para que os seus discípulos estivessem atentos, estivessem esperando vigilantes esse revestimento que viria do alto. Lucas 24, 49, João também fala a respeito disso.
Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Atos, capítulo 1, verso 1 a 4. Vamos ler esse texto, ele é muito importante e relevante para a nossa meditação. Atos, capítulo 1, verso de 1 a 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao Espírito Santo, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus, que disse ele, em mim ouvistes. Então, para que a igreja recém-inaugurada no Calvário e começasse o ministério da evangelização, seria necessário um revestimento do Espírito Santo. A instrução de Jesus foi clara: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja Deus. O autor testifica, ou o autor ratifica, que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. O poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo tem um propósito, e é a evangelização dos povos. Não é... Eu sei que você vai entender. Não é para a gente fazer um clubezinho pentecostal, um rancho de profeta, uma confraria profética, e a gente ficar se reunindo para trocar palavras em línguas estranhas e profecias entre nós. Não. O propósito é a evangelização, o propósito é ganhar almas, o propósito é ir, pregar, o propósito é salvar vidas, almas preciosas para o Senhor Jesus. Continuando. No texto de Atos, o autor relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém. E em oração, eles aguardavam este revestimento. Você vai ler isso em Atos, capítulo 1, versos 12 a 15. Reuniram-se no cenáculo e constantemente, incessantemente, oravam, buscando a promessa de Jesus Cristo. Me permita um parêntese aqui. Receber a profecia, receber a promessa, crer na promessa e perseverar em receber o cumprimento da promessa. Você tem promessa? Você tem crido? Você tem perseverado? Ou você é daqueles que recebem, mas que logo esmurecem, logo fraquejam? Ah, está demorando. Seja perseverante, porque fiel é o que prometeu. Vamos continuar aqui. Portanto, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja, como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus havia dito que os crentes fariam obras maiores do que as que ele fez. Mas para isso era necessário este revestimento do Espírito Santo, para que então a igreja desse continuidade às obras de Jesus, ao Evangelho de Jesus, à obra de Deus iniciada por Jesus. Nós precisamos, eu repito, buscar este revestimento. Nesse sentido,
Eu sei que também você vai me entender mais uma vez. Me permita ser um tanto saudosista no que vou dizer aqui. Nos meus tempos de mocidade, não faz tanto tempo assim, o nosso desejo de todo jovem crente era buscar o batismo no Espírito Santo. Era o desejo pelo ministério. Sonhávamos em ser pastores, missionários, pregadores, dirigentes de círculo de oração, missionárias, pregadoras da palavra de Deus. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Não estou dizendo que é errado você querer graduar-se, ter um diploma, um curso superior. Não, é importante todas essas coisas. Mas seja alguém cheio do Espírito Santo. Olha que bênção, um advogado cheio do Espírito Santo, um médico cheio do Espírito Santo, um pediatra cheio do Espírito Santo, um engenheiro cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, um pastor cheio do Espírito Santo, não só buscando likes e curtidas nas redes sociais e buscando aumentar o seu nível, o número de seguidores. Não, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Joel, capítulo 2, verso 28. Cristo a ratificou como sendo promessa de meu Pai. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, nos dias em que era celebrada a festa do Pentecostes. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa linda, perseverando na promessa, perseverando na palavra, crendo que aquilo que Jesus havia dito sobre a descida do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, de fato iria acontecer, de maneira que, crendo na palavra, eles não se ausentaram do lugar que eles estavam. Você que tem uma promessa, não se mova do lugar aonde Deus te colocou. Você que tem uma promessa do Senhor Jesus Cristo, não saia do lugar aonde Ele lhe disse que ficasse até que se cumprisse a promessa. Não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Pode até parecer que nada vai acontecer, mas de repente começa uma brisa, a brisa aumenta, se torna um vento impetuoso e veemente, e de repente as línguas de fogo descem do céu e são repartidas sobre eles. Oh, louvado seja Deus! Só mais um pouquinho, creia, e a promessa vai se cumprir, e o céu vai se abrir sobre a sua vida, e você vai receber a providência do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, verso 24, Atos 2. Os sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo como um vento, um som como de um vento impetuoso. Não pôde ser visto, mas pôde ser sentido. Não pôde ser visto, mas pôde ser ouvido. E de repente as coisas ganham uma outra proporção, porque aí então eles começam a falar em outras línguas, começam a falar em línguas estranhas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles veem línguas de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Não veio mais um som, não vieram mais línguas de fogo que desceram sobre a cabeça dos discípulos. Não, isso não. O que se repetiu seguidas vezes foi o falar em outras línguas. Isto se repetiu. E o Pedro vai dizer no próprio livro de Atos, no capítulo 2, que isto seria para eles, cumprindo a promessa de Joel, e que seriam para eles ali naqueles dias, e para também todos aqueles quanto o Senhor chamasse depois deles. Ou seja, é para nós.
O falar em outras línguas, o receber o batismo no Espírito Santo é para nós também nos nossos dias. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar cheios, movidos pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas porque o Espírito Santo cooperava com os apóstolos à medida que eles pregavam a palavra. O Espírito Santo confirmava a pregação, manifestando sinais e milagres para a glória de Deus. Na expansão da igreja, no crescimento da igreja, nós vemos também um mover, a atuação do Espírito Santo. É o terceiro tópico, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço no ministério, para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou a Cristo com intrepidez. Veja, Pedro, um homem difícil, negou Jesus 3 vezes, um homem extremamente sanguíneo, com a espada ele cortou, decepou a orelha de um servo do sacerdote. Oh, que homem! Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida desse homem, ele torna-se um evangelista, um pregador, e com intrepidez, em uma mensagem, na primeira mensagem, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que se move em nós. É o Espírito Santo que capacita para o ministério, para o crescimento da igreja, para a prosperidade do ministério. É preciso a atuação do Espírito Santo. Após a cura do coxo, junto à porta do templo, a porta formosa, e a ministração da palavra, outras quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. E quem era o pregador? O Pedro. Oh, louvado seja Deus! Eu e você, meu irmão, quando formos tomados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, iremos ver coisas extraordinárias na nossa vida e no nosso ministério. Eu me lembro com saudade de um velho obreiro, amigo, pastor, conselheiro, que ele cantava um corinho, pastor Jaime Lucas Sacramento, que cantava um corinho que dizia: quando a glória de Deus na nossa vida entrar, quando a glória de Deus na nossa vida entrar, nós então cantaremos bem alto, quando o Espírito Santo, a glória de Deus, em nós entrar. Oh, permita-se ser tocado para viver uma vida plena, uma vida extraordinária na presença do Senhor. Vemos ainda a atuação do Espírito Santo na expansão, no crescimento da igreja, quando o Espírito Santo conduz Filipe, leva Filipe, e pela virtude do Espírito Santo, Filipe prega em Samaria e outras tantas vidas foram salvas. Oh, louvado seja Deus! Cornélio, centurião, na sua casa, receberam o Evangelho movido pelo Espírito Santo. Foi o Senhor, através do Espírito Santo, quem levou Pedro até ali. E ali eles foram cheios do Espírito Santo e logo foram batizados nas águas. Paulo, oh, aleluia, cheio do Espírito Santo, alvoroçou o mundo, pregando o Evangelho, e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Leia depois com tempo aí na sua casa, Atos capítulo 9, Atos capítulo 17, Atos capítulo 19, Atos capítulo 24, ao ponto das pessoas, quando viam os servos de Deus chegando, eles diziam: eis aí aqueles que têm alvoroçado a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a igreja estiver mais preocupada em buscar o Espírito Santo, em ser cheia do Espírito Santo, e menos preocupada em enriquecer, não estou dizendo que não são necessários recursos financeiros para o bom desenvolvimento da obra, não.
Mas como dizia já um velho pregador, nos tempos dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, os crentes diziam, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Hoje, em muitos lugares, não se pode dizer que não tem ouro e que não tem prata, porque tem sobejamente. Mas em compensação, para a tristeza nossa, muitas já não podem dizer, aquilo que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Quais são as nossas prioridades? Qual é a prioridade da igreja? Qual é a prioridade do seu ministério? Pense nisso. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na pregação, na propagação do reino de Deus. Amém? Chegamos ao final deste segundo tópico e a síntese dele é a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo na terra. Chegamos ao terceiro e último tópico e é o seguinte, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Primeiro subtópico, o revestimento de poder do alto. Nós precisamos, para a execução do ministério, do revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Já falamos a respeito disso, Atos 2, 38 e 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, ou seja, no momento da confissão de Cristo, do arrependimento de pecado, no momento em que recebemos o Senhor como Salvador. Ou pode vir depois. Ressalta-se que no Pentecoste os discípulos já tinham o Espírito Santo. Isso em João, capítulo 20, verso 22. Todo salvo em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo na conversão. São coisas diferentes. Calma. Pastor, eu não falo em língua estranha, em outras línguas, então eu não tenho o Espírito Santo? Tem. Tem. Você tem o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Distinto do novo nascimento. Significa que o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, significa dizer que você está recebendo poder espiritual para realizar a obra de Deus. Tá bom? Não é porque, pastor, mas eu não tenho Espírito Santo. Tem. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e faz, a partir dali, morada na sua vida. Ele habita em você, ele se move em você. Mas o batismo no Espírito Santo, tendo como evidência o falar em outras línguas, é uma capacitação, um revestimento de poder espiritual para a expansão da obra de Deus. Amém? Vamos lá. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, ou seja, a igreja de hoje, deve também igualmente buscar este revestimento de poder. Nós devemos buscar diligentemente este batismo no Espírito Santo. Vamos falar agora sobre as línguas como evidência inicial. Falar em línguas é apenas um sinal audível, visível, tá? Do batismo no Espírito Santo. Não é o único sinal e não para por aí, tá bom? Vamos lá. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, depois você confira por causa do nosso tempo aqui na gravação, tá bom? No Pentecoste, os discípulos falaram línguas.
Atos 2:4. Em Cesareia, o centurião e a sua família falaram línguas. Atos 10:46. Os irmãos em Éfeso falaram em línguas. Atos 19:6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Leia, confira Atos 8, verso 17 e 18 e Atos capítulo 9, verso 17. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Atos capítulo 1 Coríntios capítulo 13, versos 8, 9 e 10. Confira depois. Por isso, a instrução bíblica diz, em 1 Coríntios 14, 39, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Aleluia! Devemos procurar com zelo profetizar e não proibir o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Seguindo, terceiro e último subtópico, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Já falamos a respeito disso. Atos 2:39. Esta promessa diz respeito a nós e vós e tantos quanto o Senhor os chamar. É para nós. A expressão do meu espírito derramarei, em Atos 2:17, aponta para o início da dispensação do Espírito Santo. E mostra que a efusão, a manifestação, a atuação será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. A plenitude abrange o fruto do Espírito. Lembra? Falar em línguas é só o início, é só o começo. Uma vida cheia do Espírito Santo implica em manifestar os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. E as manifestações espirituais, tais como profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Atos 2:17 e 19. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. O Espírito se move na igreja, pregamos movido pelo Espírito, cantamos movidos pelo Espírito, tocamos movidos pelo Espírito, evangelizamos movidos pelo Espírito, recebemos os visitantes na igreja, abraçamos os irmãos, temos compaixão dos pecadores movidos pelo Espírito Santo. Vivemos uma vida buscando nos separar do mal, uma vida de santidade movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é Ele quem capacita e conduz o povo de Deus. João 16, 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Chegamos então à conclusão desta nossa meditação de hoje. E a conclusão é esta aqui, a proposta pelo nosso comentarista. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Este revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como uma unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Todo crente genuinamente pentecostal ama a palavra, preserva e persevera na doutrina. Alguém que diz ser pentecostal e que não tem compromisso com a palavra, a Bíblia, não é genuinamente pentecostal. É alguma outra coisa. Tá bom? Enfim, chegamos ao final desta lição. Nos veremos na próxima, permitindo Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a
paz, em nome de Jesus. Até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.